rapaziada, galera, vitória importante de São Paulo, posso dizer para você, rebaixamento pode esquecer, para mim já pode esquecer, 44 pontos, acaba com o tabu de não ter vencido já desde 2013 contra o Vasco no São Januário, e vamos em busca do pré-Libertadores, da pré, né? Vou falar da pré, em busca da vaga para Libertadores ano que vem. É isso aí, rapaziada, acabou agora 2-0 pro São Paulo, mas eu quero falar uma coisa para vocês, cornetinha do Chiquinho. Nós estávamos jogando na altitude da colina, porque os jogadores de São Paulo estão uma semana, ó, que nós ganhamos, hein? Uma semana sem jogar. Os caras estavam cansados, mano. Eu olhava como torcedor de São Paulo, eu olhava e falava assim, o São Paulo não tá com vontade de ganhar esse jogo. Tá com vontade? Não tá com vontade. O que tá acontecendo? Os caras estão numa tiricinha danada. O mais importante é que nós ganhamos hoje 2-0 do Vasco. E ó, era pra ser mais. Porque eu falo, Rigoni. É ruim, né? Não, Rigoni. Não tem Como que condição. quer marcar um golzinho, cara? Mas é isso aí, ó. São Paulo ganhou e eu tô tentando entender até agora como que São Paulo conseguiu ganhar. Porque quando você olha o comportamento no início do jogo, né? Os jogadores de São Paulo praticamente foram cumprir a obrigação lá, né? Um time que o Vasco demonstrou muito mais vontade, lógico, por jogar em casa pela fase que vem, de buscar o resultado do que o São Paulo. Né? Lógico, São Paulo teve oportunidades, Léo Jardim também fez grandes defesas, assim como o Rafael também fez, mas o São Paulo não parecia que tinha muito interesse em buscar uma vitória, né? Até o final do primeiro tempo, onde saiu o pênalti, a gente tava falando, pô, a mentalidade do São Paulo é bizarra. O São Paulo hoje entra em campo como um time pequeno, né? Não é um time que entra buscar vencer todas as partidas, aparentemente, né? Mas não que o time foi mal, também tão mal, soube se defender, né? Mas, cara, tem hora que eu fiquei tentando entender. Lógico, sai o pênalti, vira o intervalo 1-0 e o Vasco não consegue furar no segundo tempo a zaga do São Paulo. E aí, lógico, a gente sabe que vai surgir oportunidades de contra-ataque. Mas não foi num contra-ataque, foi numa boa jogada individual, de um escanteio que saiu o segundo gol. Porque sai bola, sai oportunidades no contra-ataque. Mas aí cai em pé de Tapia, cai no pé do Rigoni. Você sonhou com o Max Leonardo. E acordou com o Rigoni. E isso explica muito porque que o São Paulo, com o Rigoni, nem tá. Porque o São Paulo não brigou nessa Libertadores, né? Esse é o planejamento da nossa diretoria. Mas falando no que você falou rapidinho, que a gente fala assim, ó, nós ganhamos 2-0, beleza, galera. Mas se você vê, o São Paulo teve chance, chute fora da área, o Léo Jardim fez defesa, a chance agora no final do jogo em contra-ataque com o Rigoni 2 vezes, Ferreirinha que toma a decisão errada, mas beleza, decisão, chuta longe e tal. Mas se você vê o contexto dos 90 minutos, do que o Vitor falou, é assim, a intensidade do São Paulo, os caras querem jogar a 30 por hora. Não quer jogar 100 por hora. Teve um momento lá que você pega, que você vai ver o Marco Antônio recebendo uma bola na lateral aqui no meio de campo. Contra-ataque. Com um contra-ataque, ele parou. E a bola vai voltando até. E a bola vai voltar quando ela volta para Rafael. Isso foi o jogo inteiro. Enquanto você vê o Vasco, falando 0-0, quando você vê o Vasco tentando ir na velocidade e tal, mas São Paulo tá bem postado ali e tal, o São Paulo não. O São Paulo não tá naquela velocidade. O São Paulo hoje jogou só naquela bola alçada para o Tapia tentar fazer alguma coisa, entendeu? Teve chance daquela bela defesa do voleio do Tapia e tal. Mas você olha assim e você fala, não, São Paulo, se terminar 0-0, ele vai falar, eu vim pra isso. Vim pra isso. Sabe, parece que entra em campo, tipo, não vamos perder. O vencer é uma casualidade. Não pode ser assim. Porque, tipo assim, se você olha, no primeiro tempo teve essa finalização do Tapia, né, e tal, mas se o lateral do Vasco não é tão burro de fazer um pênalti, virava 0-0. O São Paulo voltava com um comportamento pior ainda, e o Vasco precisando de um golzinho. O Vasco teve a oportunidade de empatar, mas aí, graças a Deus, hoje o Rafael, numa noite feliz, fez grandes defesas ali, principalmente naquela que o André Gomes sai cara a cara, num contra-ataque deles, né? Então, aí, a partir do momento que troca o ataque, tira o Lucas que não tava jogando nada, entra a Ferreirinha, e Rigoni, apesar de toda a sua deficiência técnica, começa a ter oportunidade de contra-ataque, aí que o São Paulo vai criando chances, né? Até porque o Vasco foi em busca de qualquer jeito. Então, empate, então... Mas, cara, eu vou ser sincero, fico feliz, porque, assim, a minha meta desse campeonato
É os É os 45 pontos, é o São Paulo não ser rebaixado. Se vai para Libertadores ou não, é outros 500. Porque Libertadores pode atrapalhar todo o planejamento do São Paulo. Porque é esse presidente que não entende nada, o pior presidente do São Paulo, ele pode fazer cagada no ano que vem, assim como fez trazendo o Oscar, pagando muito. Não consegue montar um time e vem nessa lábia de time competitivo que o time não compete em bosta nenhuma, tanto que estamos sofrendo no Campeonato Brasileiro, certo? Mas, lógico, como São Paulino, eu quero disputar uma Libertadores. Então, fica naquelas, mas eu fico feliz pela vitória. Chega aos 45 pontos. Aos 44, falta um pontinho para chegar a 45, mas tem um Mas jogo acho em que casa. 44 já tá garantido. Porque esse ano a nota de corte provavelmente será mais baixa. Então, a gente fica aliviado e tem um final de ano, assim, um pouco triste pelas metas dos rivais que estão chegando lá, né? Mas o São Paulo, pelo menos, de vexame, esse ano não passa mais nenhum. Isso. A não ser, né? No jogo, mas o maior vexame da história do clube ainda esse ano não vai acontecer. Então é o que eu fico feliz. Mas assim, contra o Mirassol, quando o salário estava atrasado, né? O São Paulo foi enfrentar o Mirassol e a gente já tinha o sentimento que ia perder, todo São Paulino. Contra o Vasco vem bem, sequência de vitória, é um dos melhores do segundo turno, a torcida empolgada, esgotou os ingressos rápido, você fala assim, pô, mas sendo sincero, por mais de todo tabu, a semana inteira eu tenho amigo vascaíno, ficou assim, se prepara, não vai amassar, e a semana inteira eu falei pros caras, mano, o São Paulo vai ganhar esse jogo, São Paulo vai ganhar, porque como o salário não em atraso, não sei como que está, né, mas dizem que pagou. Não, pagou uma parte. O São Paulo, cara, surpreende. Fez um vai me rir. Surpreende. Quando é favorito pra um jogo, não joga nada e perde. Agora, contra o Bahia, todo mundo achava o quê? São Paulo vai perder do Bahia. Contra o Vasco. Eu vou ser assim, né? Chiquinho São não Paulo tá é bizarro, cara. Você pode ir lá no meu stories, lá no Instagram, segue nós nas redes sociais, faz favor. Chiquinho Tricolor, Victor Hugo, né? Segue nós lá no Insta. Você vai ver que no meu story eu tô lá dizendo, já tô criticando eles pela escalação, pelo mesmo esquema. Eu falava, vai ser difícil, nós temos que ganhar. Por quê? Pelo futebol que o Vasco também estava apresentando. Acho que é de 4 ou 5 vitórias consecutivas. 6, velho. E conforme vai decorrendo o jogo, você vai falar, não, o São Paulo tá sem vontade nenhuma. Os caras estão sem vontade. O esquema de jogo, beleza, mas sem vontade. Você vai falar, daqui a pouco o Vasco. E é como o Vitor falou. O pênalti, que eu vou ser sincero, se é contra o São Paulo, o lateral, o zagueiro que faz um pênalti daquele, eu ia xingar ele tanto, porque é o seguinte, tem VAR, você não vai ficar segurando o cara da gente, segurou e é pênalti. E ajudou muito São Paulo. São Paulo vai com 1-0, foi algo maravilhoso pro São Paulo. Mas mesmo assim, o segundo tempo do São Paulo ainda foi um segundo tempo amarrado. São Paulo não é aquele... Só depois que o Vasco abriu espaço. Então, vitória é importante demais. Tira o São Paulo de uma situação e agora a gente joga quarta-feira contra o Flamengo. Certo? Tem aquele papo de entrega, mas eu acho do nosso rival, com todo mas respeito, acredito que não. Eu acho que o São Paulo não deve entregar. Se a meta é Libertadores, o São Paulo não deve entregar. Vai prejudicar o Flamengo, vai favorecer um rival? Talvez. Mas não é só o jogo contra o São Paulo que vai fazer essa diferença, né? O Flamengo deixou de ganhar o Fortaleza, Grêmio em casa, Vasco, um monte de time. Então, não entregar, beleza. Mas acho que se tem a meta de ir para Libertadores, se tem esse bicho, a diretoria tá cobrando. E outra, lembrando, não depende só do Flamengo também mais, né? Porque o líder é Palmeiras e depende só do Palmeiras. Então o São Paulo tem que jogar quarta-feira. Vai ter uns desfalques aí, Alan Franco não joga, tá suspenso, volta Luciano. Então vamos ver. Mas assim, foi um bom jogo do Tricolor, assim. Não que a gente desde o começo via que o São Paulo buscaria a vitória. Eu tava até em momentos ali que tava 1-0, eu falava, o São Paulo tá com uma vitória culposa, tá ganhando sem intenção de ganhar, porque o pênalti cai de céu, né? Então, mas lógico, com o final do jogo aí, onde o São Paulo empilha a oportunidade de fazer gol, dá aquela sensação. Porém, é o que a gente falou, que a gente vem batendo há um bom tempo aqui, principalmente acompanhando um rival na sua fase que tá. O São Paulo não entra em campo a ganhar, principalmente lá. Fora de casa, como foi em São Januário. Mas, assim, se porta muito bem e tem as suas oportunidades. Hoje, graças a Deus, conseguiu guardar e o Rafael salvou. Mas a mentalidade do São Paulo ainda não é de um time
que briga por muita coisa, não. Porque assim, torcedor, é muito fácil. Não sendo corneta após a isso, vitória, não, mas eu tô mas analisando também, o jogo. analisando o futebol, porque é muito fácil você, É só resultado. você torcedor São Paulino, chegar agora e virar e falar pra mim no comentário, pô, Chiquinho, vocês só corneta, nem na vitória vocês isso, mas tudo bem, vamos olhar o jogo. Se a cabeçada do cara Vai na gol. vai no gol e não bate na trave, o São Paulo não estava mostrando virava. futebol para virar. Sim. É isso que a gente fala. É isso que eu falo às vezes, que falta a ganância. Tudo bem, tem a defesa depois do Léo Jardim e tal, mas você vê isso. A construção, a ganância, a vontade, a rapidez que o São Paulo tá, não, e você vê que é tão preocupante que você vê jogadores do São Paulo, parece que estão jogando na altitude, se cansaram muito rápido. Sim. Eles estão uma semana sem jogar bola. Então, só treinando. Em determinado momento eu falava assim, será que o São Paulo jogou a Libertadores e a gente não sabe? Porque tá jogando uma vez por semana, tá descansando, ou não estão se dedicando no treino para chegar preparado no jogo, ou não sei o que tá acontecendo, ou estão puxando muito no treino, Então, alguma coisa tá sendo feita, porque Lucas cansou, Lucas tava. Não. Marco Antônio cansou, Tapa cansou, Mailton cansou, os caras estão jogando uma vez por semana e não estavam correndo dentro de campo Não. e ainda cansaram. Entendeu? Essa é a preocupação. Mas assim, só pra gente ir para a notinha dos caras rápido, só pra falar do pênalti, pra falar que não passou batido, porque muita gente já manda mensagem, nossa, pênalti Mandrake. Cara, quem acompanha nós já faz um tempo. Se esse pênalti é ao contrário, eu iria xingar se foi Mailton, se foi Enzo Dias, se foi Arboleda, qualquer ser humano do São Paulo que fizesse um pênalti desse, eu ia chamar de burro. Burro. Porque ficou agarrando o cara o tempo inteiro e agarrando assim, ó. Aqui, por trás, assim, ó. Então é muito burro, cara. E outra coisa, O juiz pode dar esse pênalti como mandar, mas, cara... Eu já vi pênalti na Premier League sendo marcado desse jeito, com o cara nem disputando a bola. Sim. O VAR vem falar, olha, o cara vai indo e o cara vai segurando, derrubando a pênalti. O Arboleda, ele vai de encontro com a bola. Mas se você olhar a jogada mesmo, você vai ver que desde a marca do pênalti, o cara vem abraçando. Paulo Henrique tá agarrando ele. Sim. E aí não tem como, cara. Não tem como. Então, pode no clubismo ali falar que não foi pênalti, mas eu acho que é mais burrice do lateral do Vasco de fazer um pênalti desse aí do que achar que a arbitragem foi tendenciosa pro São Paulo. Ele foi muito burro. Muito mas vamos lá, vamos dar a notinha dos caras. Rafael, salvou hoje, né? Salvou. O Rafael, goleiro de Pimbolim, né? Que não sai do lugar, não sai só uma fica bola ali, fora, assim. eu fico preocupado. Fala, o Vasco só vai ficar lançando bola dentro da área, o Rafael não vai sair nenhuma, beleza? Então vai. Mas bom, que de repente sai e faz igual o Volpe fez no jogo de hoje do Grêmio lá. Mas uma nota 7 por ele, pelas defesas que ele fez, né? Vamos lá, trio de zaga. Alan Franco. Vamos dar uma nota geral, um 6zinho? Tá bom. 6zinho, não foram espetacular, mas foram bons. Mas não passou nada. Não, tudo passou. Primeiro tempo passou. Primeiro tempo eu tava brigando, que eu falo, não pode ser como tem uma zaga com 3 zagueiros e os caras do Vasco estão ganhando todas e cabeceando sozinho. Tava ou não tava? É isso aí. Uma nota 6 pra eles. Mailton. Volta, Igor Vinícius! Não é porque, Mano, não é porque mas, mano, não é, não é. Ó, Mike, Moreirinha, Cedric, mas também não comprometeu nada, não vem nada. Não vem nada, uma nota 4, porque ele não jogou bem. Enzo Dias. É brigador. Brigador, é voluntarioso, faz, nota 6. Vamos lá, Pablo Maia. Eu não vi o Pablo Maia essa coisa. Quase eu achei que o Pablo Maia estava jogando hoje, mas nota 5. Bobadilha. Normal também. Um 5. E um 5 também. Marco Antônio. É o que mais se destaca, porque é o mais que procura, que tenta fazer lançamento, movimento, nota 6. Lucas Moura fez o gol de pênalti. Pelo gol de pênalti, nota 8. Mas Pelos outros 89, não dá. Gente, Lucas tá andando. O Lucas estava andando, não foi só do segundo tempo, não, primeiro tempo, o Lucas andando. Segundo tempo ainda piorou, a gente falava muito isso no jogo. Olha lá, o Lucas está andando, ele não tem mais condições físicas, nada. Por isso, também porque fez o gol nota 8, pelo resto do jogo, vou tirar a nota 3, 5 tá bom. E Tapia? Brigador, voluntarioso, tenta tudo, vou dar uma nota 6 para ele por isso. Beleza, vamos lá, os que entraram. Ferreirinha. Fez a jogada e deu assistência do gol. Cara, vou ser sincero. Não sei se eu sou muito fã, mas o Ferreirinha não tem como ser reserva no São Paulo, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Ainda, muitas das vezes, o Crespo opta pela entrada de Rigoni em vez do Ferreirinha, cara.
um individual, uma jogada, um cara... Porra, eu sinto que tá até desanimado, mas, cara, Ferreirinha é o melhor jogador de São Paulo individualmente, tecnicamente ali hoje, né, Você cara? falou uma Porque o coisa. Lucas é jogador, cara. Você falou uma coisa de desanimado, eu não lembro quem que falou, que fala, alguém do grupo falou que o Ferreirinha, se ele ficar no banco, ele fica desanimado. Quanto mais joga, mais animado fica. Quanto menos joga, mais desanimado ele fica. Beleza. Só que assim, galera, ele erra. Mas Ele cria tentou, muito. mas ele tenta criar. Tanto que a jogada de segundo gol saiu de Você uma pode, bela jogada tipo dele. assim, você pode estar xingando ele, o Ferreirinha não sabe chutar, mas ó, ele em campo criou 4 chances de chutar, Que o Lucas não criou. não criou em uma, Tapa não criou em uma. É isso aí, isso que a gente tá tentando dizer, entendeu? Então é o seguinte, pela assistência, pela tentada jogada, a nota 6, vai, pra não também que não foi tudo isso. Vamos lá, Nota 6. Rigoni. Rigoni, não dá. Eu dou 0 pro Rigoni, 0. É inadmissível. Rigoni, é o seguinte, vamos lá. Cara de velocidade, você tá morto, fisicamente você tá acabado, cara, você não consegue correr. Mas sobra uma bola na frente do goleiro, pelo menos você tem que ter uma categoria. Qual é a categoria? Quando você armou para chutar a esquerda, você é ambidestro, você chuta bem com a direita também. Quando você armou, o goleiro já caiu, drible o goleiro, cara. Drible o goleiro, pô. Ou senão, por cima, você chuta fora. Aí depois você tem outra chance no contra-ataque, é nítido que você não tem preparo físico. Você não consegue correr. Se você tava naquele auge da primeira passagem, você tinha, ó... Não, você foi, e aí o cara chegou ainda pra ir você chutar. Nota 0. Vamos lá, Luiz Gustavo, autor de segundo gol. Tem que dar o gol pra ele. Nota 8 só porque ele fez o gol. E jogou bem, não foi na entrada dele. Não, 8 é demais. Demais? Um 7 gol, 7zinho, vai. 6,5, tá bom. Quem mais entrou? Ah, Ferrares entrou e sabe? Não vi nada. E do Crispão? De Crespão? Eu vou dar uma nota 6 pelo Crespo pela vitória, mas Crespo, é nítido que algumas coisas têm que ser mudadas. Eu não sei se é porque você vai falar que não tem peças, mas assim, o 3-5-2 já enjoou, porque depende do time que você pegar, você não cria nada e só vai ficar defendendo, principalmente como ficou hoje, boa parte. E assim, você vê que alguns jogadores precisam ter uma oportunidade. Mudar um esquema para um 4-3-3, um 4-4-2, tá? Porque se você coloca um Rodriguinho ali e um Lucas no meio, já que você quer, você coloca um Ferreirinha, no 4-3-3, você coloca um Ferreirinha e um Lucas do outro lado, para dar um pouco mais de aptitude de velocidade. Porque a nossa sorte foi que houve o pênalti besta do cara que deu 1-0. Porque talvez você não teria essa criação toda que foi dificuldade. Então, verdade. nota 6 para você. É isso. Lembrando, o São Paulo volta a campo quarta-feira contra o Flamengo na Vila Belmiro. O São Paulo não joga mais no Morumbi, é mesmo, ó. Não joga mais. Renato até falou, você podia assistir o jogo, né? Mas É o esqueci que seguinte, o jogo é na Vila. É uma vergonha, e isso eu já fiz um vídeo dizendo que isso é uma vergonha inadmissível que fizeram com o torcedor de São Paulino. Principalmente com os sócios torcedores, né? Que o cara que paga diamante, paga isso, e tem que ir lá na Vila assistir um jogo contra o Flamengo, porque venderam, alugaram para show o Morumbi, vai jogar 2 jogos lá, tem mais 2 jogos ainda, que contra o Internacional, e eu não lembro outro time agora, Juventude, né? o Juventude vai ter que jogar ou na Vila ou no Brinco de Ouro. Então não vai jogar mais no Morumbi, São Paulo não joga mais isso, porque essa é a gestão. Esta é a gestão do São Paulo, você entendeu? É isso aí. Mas deixa isso para outro dia. Fechou? Então a gente volta aí durante a semana aí pra falar, se Deus quiser, de uma vitória. É que agora eu tô dividido. Eu não sei se São Paulo tem que entregar pra ajudar o Flamengo. Se perder, já ajudou o Flamengo. Eu não... Mas vamos ser sinceros também. O favorito pra ganhar é o Flamengo. O máximo que o São Paulo pode fazer é não dificultar. Eu ia falar. Como se fosse o São Paulo, se quisesse, ganhasse do Flamengo, isso que eu ia né? falar. Não dá, você vai entregar, não dá, não tem condições. E outra, é conversa. Você lembra no Campeonato Paulista? Entrega pra Ponte, pro Palmeiras não passar. No fim, quem foi pra final? Palmeiras. Então, esse negócio de conversa, entendeu? Mas esse negócio de que entregar pro Flamengo é meio complicado. Eu acho que vai ser difícil a gente ganhar do Flamengo, essa é a verdade. Mas, tamo junto, beleza? Fechou? Tamo junto, é nóis. Não esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí. Até mais, valeu.